Eu vou compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Acho que precisa me autorizar aí a compartilhar a tela, Luiz. Vamos ver. Bom, espero que todos estejam me ouvindo bem. Sintam-se à vontade aí para interromper ao longo aí da aula, tá? Aqui é mais um bate-papo para um assunto muito comum do nosso dia a dia de ambulatório, né? Acho que todos que passam aí na Urogineco, com certeza já tiveram oportunidades de lidar com pacientes com bexiga hiperativa, tá? Eu tenho certeza que das pessoas que estão ouvindo agora ou que vão entrar, uma parte também tem sintomas de bexiga hiperativa, tamanho é vamos dizer assim, tamanho comum, né, a presença dessa patologia no nosso dia a dia, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Moreira, eu sou assistente aí da uroginecologia, tá bom? E vou falar para vocês, então, a respeito aí de bexiga hiperativa. Pessoal, segundo a Sociedade Internacional de Continência, né, a bexiga hiperativa é uma patologia, tá bom? Caracterizado por urgência miccional, ela pode ouvir ou não acompanhada de perda urinária, associado ao aumento da frequência urinária, ou seja, mais vezes ir ao banheiro, e acompanhado de noctúria. Geralmente esses pacientes também acordam bastante à noite aí para fazer xixi. E é claro, tem que ter ausência, ou seja, não pode haver uma causa justificável para isso, como causas infecciosas, por exemplo, onde o paciente tem uma infecção urinária e, por consequente, tem urgência miccional, ou doenças metabólicas, como diabetes, por exemplo. Tá bom? Você precisa excluir essas causas para dar um diagnóstico aí de bexiga hiperativa. O quadro clínico possui esses 4 componentes, então, para fixar: urgência, frequência, noctúria e, né, a incontinência de urgência em alguns casos, tá bom? Um tema bastante abordado é a avaliação urodinâmica para esse diagnóstico aí da bexiga hiperativa. A avaliação urodinâmica, ela é apenas um exame acessório no diagnóstico desses casos. O que você pode achar na urodinâmica são a presença de contrações involuntárias da musculatura detrusora, que ela pode estar presente ou não, tá bom? Então, lembrar que quando for pedir uma avaliação urodinâmica para um quadro de bexiga hiperativa, nem sempre você vai ter contrações involuntárias do detrusor, tá bom? 40%. Oi? Desculpa te interromper, mas é que eu acho que os slides não estão passando, cara. Tá paralisado. Não, não passa nenhum? Não, tá parado no primeiro slide ainda. Que coisa, é mesmo? Deixa eu voltar de novo. Agora passou. Agora tinha passado. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Deixa eu ver, compartilhar aqui novamente. Vê se passa aí, Luiz. Tá passando? Agora tá parado no segundo slide. Nossa, o que será que está acontecendo? Você pôs no modo de apresentação? Pus no modo de apresentação aqui do PowerPoint. Voltei de novo. Vê se no modo sem ser apresentação ele passa o slide. Assim passa. Estranho, né? Bom, não sei, eu vou dar aula desse jeito então, mais fácil. Tá bom, combinado. Então vamos lá, pessoal. Na avaliação urodinâmica, pelo menos metade dos pacientes, quase, né, vão ter apenas uma urgência miccional e não apresentam, eles não vão apresentar os achados de contrações involuntárias da musculatura detrusora. Então, esse é um outro conceito importante, né, no acompanhamento, no diagnóstico desses pacientes aí com bexiga hiperativa. E reforçar, gente, a bexiga hiperativa, o diagnóstico, ele é clínico, tá bom? Não é um diagnóstico urodinâmico, tá? Então, é clínico. O paciente tem que ter urgência miccional, às vezes associada a urge, incontinência, noctúria, sem uma causa metabólica ou infecciosa para isso. E lembrar que a hiperatividade é apenas
um diagnóstico aí urodinâmico, tá bom? Nós podemos classificar a bexiga hiperativa em dois tipos. A bexiga hiperativa neurogênica, tá bom? De ter uma causa neurológica envolvida por trás, né? Um AVC, doença de Parkinson, esclerose múltipla, um traumatismo medular, por exemplo, tá bom? E nós temos causas idiopáticas ou não neurogênicas, que é a causa mais frequente, a mais frequente que vocês vão ver no nosso dia a dia, principalmente aí no ambulatório, tá bom? Vários estudos mostram a alta prevalência da bexiga hiperativa, né? Nós temos prevalência em torno de 11%, né? Nos Estados Unidos, em média 16%, tanto em homens quanto em mulheres, a presença aí de bexiga hiperativa. No geral, a gente tem uma tendência maior, né, de bexiga hiperativa em mulheres do que em homens, algumas séries variando de 7% a 27%, e em mulheres de 9% até 43%, bastante, né? Para a gente entender um pouco sobre a hiperatividade, só reforçar alguns conceitos sobre o arco reflexo da micção, até para a gente entender principalmente a bexiga hiperativa de origem neurogênica. Se a gente voltar lá para o arco reflexo da micção, lembrar que o grande deflagrador do estímulo miccional vem da ponte, né? Ela que manda o estímulo para a musculatura detrusora para fazer a contração e a eliminação ali da urina. E quem inibe, né? Quem controla a ponte, fala assim, ô ponte, não é hora de fazer xixi, segura a tua onda aí, tá cedo ainda, é o córtex cerebral. Então dá para entender, se o paciente, por exemplo, tiver um AVC, por exemplo, onde acometeu aqui o córtex cerebral, ou uma esclerose múltipla, algo que possa comprometer o córtex, a ponte ela vai ficar livre, né, para deflagrar esses movimentos erráticos, estímulos erráticos e fazer a bexiga contrair a todo momento, né? Caracterizando, então, uma hiperatividade, muitas vezes acompanhada de incontinência, tá bom? O sistema nervoso parasimpático, né, com receptores muscarínicos, eles são responsáveis pela contração da musculatura detrusora, tá bom? E o sistema nervoso simpático, ele consegue relaxar a musculatura detrusora e contrair ali a musculatura esfincteriana para poder ter o armazenamento aí da bexiga, tá bom? Isso é importante, esses conceitos para a gente entender até no tratamento e que tipo de drogas a gente pode usar para o tratamento desses sintomas aí de bexiga hiperativa. Gente, existem algumas teorias que possam justificar da onde vem esse estímulo, da onde vem essas contrações erráticas, né? Essas contrações involuntárias da musculatura detrusora que acabam combinando com o desejo da micção e muitas vezes a perda urinária. Uma das teorias é a teoria miogênica, né? Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica, onde evidências de alguns pacientes de presença de comunicações, junções intercelulares dessa musculatura, que aumenta a estabilidade espontânea desse músculo liso. Isso é uma das teorias, uma teoria miogênica que a gente chama. A teoria neurogênica, claro, válida para os pacientes com bexiga hiperativa neurogênica, onde nós temos um comprometimento do córtex cerebral, né? Por exemplo, o paciente lá com AVC, com esclerose múltipla, e acaba reduzindo essa inibição do córtex cerebral em cima da ponte, liberando ela para fazer essas contrações, né, esses estímulos para contração da musculatura detrusora. Essa é a teoria neurogênica. Alguns estudos mostram para a gente a presença de fibras, né, fibras do tipo C, que elas são, levam o estímulo nervoso de maneira mais rápida, como se fosse um curto-circuito, né? Isso também acaba aumentando a excitabilidade, essas fibras anômalas, que nós chamamos fibras aí tipo C, né? E existe também uma teoria da instabilidade uretral, onde os pacientes, por exemplo, que têm uma incontinência urinária de esforço, geralmente secundária a um defeito esfincteriano, a presença de urina anômala aqui nessa região, na uretra, onde não se deveria ter urina, acaba se deflagrando para a bexiga como um estímulo miccional. É por isso também, gente, que muitas pacientes, vocês também já observam isso no ambulatório, muitas pacientes que têm incontinência urinária de esforço, algumas têm um componente de urgência, às vezes exacerbado. E quando você trata essa incontinência urinária de esforço, metade quase das mulheres vão melhorar esse componente de urgência, esse componente de hiperatividade, tá bom? Justamente o que fala a favor é essa teoria da instabilidade uretral,
onde esse relaxamento da uretra poderia ativar essa contração prematura da musculatura detrusora, tá bom? Isso aí vocês observam aí no dia a dia. Operou o sling, melhorou a urgência, né? 50% dos pacientes quase experimentam aí essa melhora. Isso fala a favor aqui o componente uretral, então. Como é que a gente faz esse diagnóstico, gente, da bexiga hiperativa? O diagnóstico da bexiga hiperativa, ele é essencialmente clínico. Vou reforçar mais uma vez um pilar aí da aula para levar esse conceito para a vida. O diagnóstico, ele é clínico, tá bom? Nós temos uma avaliação clínica inicial, onde você vai colher uma história clínica do paciente, que a gente faz no dia a dia lá do nosso ambulatório, né? Perguntar se tem urgência, se tem noctúria, quantas vezes vai no banheiro, se ocorre essa perda miccional ou não. Fazer o exame físico, é claro, é muito importante, né? Para ver se acha alguma outra patologia aí associada. Um exame de urina 1, para ver se não tem muita glicose, ou se não tem também uma suspeita aí de uma infecção, um nitrito positivo, alguma coisa que possa excluir esse diagnóstico aí de bexiga hiperativa e levar você para uma outra patologia que seja tratável, tá bom? Exames complementares, a cultura da urina, para a gente descartar a infecção. O diário miccional, ele pode ser feito, né? Lembrar que nós temos em torno de 3 a 8 micções no período de vigília. Isso, em teoria, seria um padrão miccional normal. Geralmente, mais do que 9, 10, 12 micções aí diárias já fala a favor do aumento da frequência aí, miccional. Questionários de qualidade de vida, nós temos, até para ver o impacto, você pode mensurar esse impacto da qualidade de vida antes e após o tratamento da paciente, até para mostrar para ela alguma forma de melhora, né, de quantificar essa melhora. Na maioria das vezes a gente acaba perguntando em percentual quanto ela acha que melhorou após o tratamento, a medicação, por exemplo, né? E nós temos a avaliação urodinâmica, o estudo urodinâmico em si, que passa a ser apenas um diagnóstico complementar, aí como eu falei para vocês, tá bom? Na urodinâmica, o que a gente vai observar? Na avaliação urodinâmica, lembrar que metade dos casos nós vamos ter essa hiperatividade detrusora, né, que são as contrações involuntárias da bexiga. Então, repare aqui na urodinâmica, isso aqui são questões, às vezes, de prova, né? Nós temos aqui o gráfico da pressão vesical, o gráfico da pressão detrusora e o gráfico da pressão abdominal, que é esse verdinho, né? O que é uma contração involuntária clássica, típica, né? A gente vai ter um aumento da pressão vesical, ou seja, o músculo detrusor ele contrai, ele aumenta a pressão lá dentro, num silêncio abdominal. Repare que a linha verde aqui embaixo, ela está praticamente zerada, sinal que o paciente não fez nenhum esforço abdominal. Lembrar que a detrusora é a subtração das duas, por isso que aumenta aqui embaixo também, tá bom? Então, isso é uma contração involuntária típica, né? Até a metade dos pacientes a gente vai encontrar. Na urodinâmica também, às vezes a gente vai achar nos pacientes que é essa urgência sensorial, que é o aumento da sensibilidade. Geralmente uma pessoa comum, ela tem o desejo para fazer xixi, começa a ter um pequeno desejo a partir de 150 ml de líquido dentro da bexiga. E nesses pacientes com hiperatividade, né, bexiga hiperativa, a gente tem geralmente esse primeiro desejo mais precoce, tá bom? Então, isso que a gente observa mais no exame de urodinâmica que a gente faz no nosso dia a dia. E lembrar, mais uma vez, tá bom? Que quase metade dos pacientes que têm bexiga hiperativa podem apresentar um estudo urodinâmico normal, absolutamente normal, reforçando mais uma vez o diagnóstico clínico aí dessa patologia, tá bom? Tratamento, pessoal, isso aqui é muito importante porque vai ser o dia a dia de vocês nos consultórios aí de ginecologia, nos consultórios aí de uroginecologia, os pacientes dos colegas que vão sair agora, né, já estão terminando aí o R3, então isso vai fazer parte aí do dia a dia de vocês aí do atendimento, tá bom? Como nós podemos ajudar essas pacientes? Gente, tem muitos pacientes aí fora, né, que sofrem, né, são mal assistidos e às vezes são deixados de lado aqueles sintomas, né? Muitos também nem chegam a relatar para o médico. Às vezes, a urge incontinência, a perda urinária, para algumas pessoas é interpretado como normal, às vezes da idade,
Então, algumas pessoas que são mais idosas vão se retraindo um pouco e perdem a oportunidade de fazer o tratamento. Então, nós podemos ajudar essas pacientes e elas devem ser ajudadas. Não tenham receio de tratar, tem que tratar mesmo para melhorar a qualidade de vida, tá bom? Primeira linha de tratamento, o que você pode oferecer de cara para a paciente, né? É uma terapia comportamental. O que é isso? Ela vai ter que treinar novamente aí a bexiga dela, né? A princípio, ela tem que ir no banheiro antes que deflagre o desejo e, paulatinamente, ela vai espaçando isso daí para ver se consegue melhorar, fazer esse treinamento comportamental da bexiga. Sei lá, pede para ela ir no banheiro a cada hora, depois a cada 2 horas, 3 horas e assim por diante, para ver se ela consegue ter um controle maior aí dessa bexiga, tá bom? É a terapia comportamental e o treinamento vesical. A neuromodulação periférica, gente, são estímulos, é o fisioterapeuta que faz, tá bom? Aonde é feito o estímulo do nervo que é o tibial posterior, ali na perna, e ele tem comunicação com a raiz sacral e consegue modular ali os sintomas. Essa é a primeira linha aí de tratamento, fora a dieta, as orientações que a gente tem que dar aí para paciente. Segunda linha são as medicações. Geralmente a gente já começa com medicamento quando o paciente tem perda urinária, até para você já oferecer uma melhora para ele. A terceira linha é neuromodulação, que a gente vai comentar um pouquinho lá para frente, toxina botulínica, que é o Botox, né? E outros tipos de terapia com eletroestimulação que a gente vai ver, tá bom? E quarta linha e última de tratamento é a cirurgia. A gente só chega num ponto como esse em pacientes que são com bexiga neurogênica, né? Bexiga hiperativa neurogênica, onde eles já têm comprometimento do trato urinário superior. Vamos falar então da primeira linha, gente, terapia comportamental. Então, peça para o paciente, olha, uma micção programada, vai no banheiro a um determinado horário, se possível antes do desejo miccional, e vai aumentando paulatinamente, né? Alguns exercícios de oclusão uretral também podem ajudar, isso faz parte aí da terapia com fisioterapia. O controle de ingesta de líquidos, né? Então, por exemplo, se ela for sair para a rua, diminui um pouco os líquidos antes. À noite, diminui os líquidos também, para não ficar acordando muito para fazer xixi, tá? A redução de irritantes para a bexiga, 5 principais, nossa, a gente cansa de falar lá no ambulatório, né? Então, redução da cafeína, café, sucos ácidos, né? Os temperos muito fortes, como pimenta, por exemplo, o chocolate, o refrigerante, todos os irritantes vesicais, essa paciente precisa diminuir, precisa ir abortando aí, se possível, tá bom? Muitos vocês vão ver, poxa, eu não sabia, já está tomando um remédio um tempão, mas continua tomando aí 2 litros de café por dia, então é um absurdo. Minha mãe, por exemplo, faz uma garrafa de café todo dia, acho que é 1 litro de café por dia, então não sei como ela não tem uma bexiga hiperativa, aquela bexiga dela deve ser muito forte. Mas alguns pacientes aí no dia a dia, muitos têm um descompasso, um descontrole da dieta que precisam entrar realmente aí numa reeducação para poder melhorar os sintomas, tá? A redução do peso e mudanças de estilo de vida também podem auxiliar nesse tratamento aí da bexiga hiperativa, tá bom? A neuromodulação periférica faz parte também da primeira linha de tratamento, geralmente é o fisioterapeuta que faz. Olha aquilo que eu falei, a estimulação percutânea ali do nervo tibial posterior, ele consegue modular o estímulo ali na bexiga, geralmente são sessões 1, 2 vezes por semana, por um período aí de uns 3 meses, geralmente para sintomas leves a moderados, né? Os pacientes têm benefício e pode ser também uma arma aí no tratamento aí da bexiga hiperativa, nessa primeira linha, que é uma terapia não invasiva, é mais comportamental do que realmente uma intervenção em si, tá? A segunda linha de tratamento, se a gente lembrar, né, que os receptores muscarínicos, o sistema nervoso parasimpático, é ele que deflagra a contração detrusora, né, o estímulo à contração do músculo detrusor. Se a gente usar uma medicação que é antimuscarínica, né, ou seja, bloquear esses receptores, em teoria, a gente tem uma melhora desse quadro, né, uma melhora desse quadro de hiperatividade. Tá? Então, fica a opção terapêutica, os antimuscarínicos, nós temos aí na farmácia, né, que é a oxibutinina. A oxibutinina tem de 5 e tem de 10 miligramas. A de 10 miligramas ela tem uma liberação um pouquinho mais lenta, é o Retenic, né, com o nome comercial UD, ele tem uma melhor tolerância, né? Então, nós temos vários antimuscarínicos no mercado, a oxibutinina, que a gente tem aí no hospital,
tolterodina, darifenacina, existem uma série de outros, a tendência é eles serem um pouquinho mais seletivos, né, e tentar dar menos efeitos colaterais. Efeitos adversos, efeitos colaterais, pessoal, que mais afasta os pacientes da terapia para bexiga hiperativa, né? Principalmente a oxabutinina, que é o mais comum, dá muito efeito colateral, pelo menos 30% deles acabam abandonando aí o tratamento, né? Boca seca, obstipação intestinal, que a constipação piora bastante, alterações cognitivas, às vezes, muito cuidado em paciente idoso, geralmente a gente evita os anticolinérgicos em pacientes idosos, porque podem dar alterações aí cognitivas, né? Piorar a demência, essas coisas. E existe uma contraindicação, às vezes, pode cair alguma prova, alguma coisa, né? Que é o glaucoma de ângulo agudo. Então, sempre interrogar o paciente se tem alguma alteração oftalmológica, se tiver, ficou na dúvida, pede para passar no oftalmologista antes, porque senão pode cegar o paciente. Deus me livre, né? Então, tomar muito cuidado aí com os antimuscarínicos. Lembrar mais uma vez, atenção aos idosos, né? Homens com relato aí de retenção urinária, porque pode ter, se o paciente for prostático, alguma coisa, a tendência é isso daí piorar um pouco mais, tá bom? Com relação aos antimuscarínicos, lembrar mais uma vez, o glaucoma de ângulo fechado, ângulo agudo, é uma contraindicação absoluta, né? Isso aí pode cair alguma prova ainda para vocês, tá? Pessoal, tentamos a terapia, as modificações comportamentais, ela modificou a dieta, ela entrou na linha, perdeu peso, está fazendo atividade física. Se ela perdia xixi, você já entrou com a medicação também. Quanto tempo você vai aguardar para ter uma resposta, né? Em média, de 30 a 60 dias, tá bom? Se ela voltou no consultório depois desse tempo, 1 mês, 2 meses, já iniciou a fisioterapia, pelo menos algumas sessões, né? E avalie essa resposta. Se ela falar para você, estou satisfeita, segue a vida, né? Então, mantenha o tratamento, mantenha a medicação. Geralmente são medicações aí de uso contínuo. Algumas que experimentarem tirar a medicação, os próprios pacientes fazem isso, alguns acabam abandonando a medicação e retornam com os sintomas depois, e a gente volta com o remédio aí novamente. Mas, no geral, a terapia ela é de uso contínuo, tá bom? Então, essa paciente foi com você, está usando o remédio, fez as modificações, mas ainda não está satisfeita, né? Isso, você tem que indagar a resposta. Você está satisfeita? Gostaria de melhorar mais? E aí, se a resposta for sim, o próximo passo é oferecer a terapia de terceira linha, tá bom? Antes de iniciar uma terapia de terceira linha, gente, é preciso fazer uma avaliação aerodinâmica, tá bom? Até para você documentar como é que está esse estado comportamental da bexiga, qual é a capacidade que ela tolera, se existe alguma contração involuntária ou não, como é que está esse esvaziamento. É prudente se fazer uma avaliação aerodinâmica antes de você pular para a terceira linha de tratamento. Vamos falar de uma das opções de terceira linha, que é a neuromodulação sacral central, né? Se a gente voltar novamente, o arco reflexo da micção, a raiz sacral, né, é que comanda, né, em todos esses estímulos, né, a passagem, vamos dizer assim, ao pedágio, né, que ocorre todo esse controle, tanto das vias aferentes quanto eferentes, para o estímulo da micção, né? Então, a gente consegue implantar na raiz de S3, né, um transdutor, né, que nós chamamos de intertim, ele é como se fosse um marca-passo, ele consegue modular os estímulos aqui na raiz sacral de S3 e tem uma excelente melhora desses quadros aí, principalmente casos mais graves de bexiga hiperativa, tá bom? Geralmente são casos mais importantes, usam absorventes, episódios de perda, muitos episódios de perda ao longo do dia. Então, para bexiga hiperativa idiopática, tem uma melhora aí, um impacto na qualidade de vida importante. Pena que é uma terapia cara, né? Já está aí no rol aí da ANS, mas é uma terapia cara, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de implantar esse tipo de tratamento por conta dos custos, né? Para as operadoras aí de saúde, mas é uma excelente opção para bexiga hiperativa refratária ao tratamento clínico de primeira e segunda linha. Aqui, uma outra opção de tratamento é a toxina botulínica, o Botox. Esse aí você vai ver mais frequente no dia a dia, porque não é uma terapia tão cara, né? É factível de se fazer, ela é reversível, né? Então, você tem a opção aí de oferecer também para o paciente, tá? A toxina botulínica,
ele acaba bloqueando a liberação de acetilcolina dentro da fenda sináptica ali do receptor, né? Promove um relaxamento muscular melhor, tem um efeito médio de pelo menos aí uns 6 meses. A desvantagem é que você tem que ficar reaplicando, sei lá, pelo menos aí uma vez por ano. Quando os pacientes eles voltam a queixar novamente dos sintomas, eles voltam no consultório e pedem para reaplicar, falam, doutor, acho que está voltando aí os sintomas da bexiga hiperativa. A toxina botulínica que é liberada é a toxina botulínica do tipo A, tá bom? Ela tem frascos de 100 e 300 unidades, tá bom? Geralmente 100 unidades a gente faz para bexiga hiperativa idiopática e 300 unidades para bexiga hiperativa neurogênica. A gente faz uma dose maior, tá bom? A aplicação é por cistoscopia, tá? Tem uma melhora importante dos quadros de urgência, incontinência, a qualidade de vida melhora, realmente aí a gente observa uma excelente resposta aí com a toxina botulínica. Cuidado, tá bom? Gente, todo procedimento que vocês vão fazer, cuidado aos colegas que vão sair aí para a vida, né? Aí dentro da instituição, a gente está dentro de uma instituição para aprender, então estamos todos juntos, temos uma retaguarda aí por trás, né? Mas aqui fora é só você. Então, muita atenção a qualquer procedimento invasivo que você vai fazer num paciente. É muito importante o aconselhamento, né? O paciente precisa saber possíveis efeitos colaterais, possíveis complicações, ele precisa aceitar esse risco, gente. Porque se ele não aceitar o risco, é melhor você cair fora, né? E evitar problemas aí para você. E qual é o risco que a gente tem numa aplicação de toxina botulínica, Botox? O paciente, para ir para Botox, ele precisa aceitar que a bexiga pode ser hipersensível ao Botox e ter o quê? Vamos dizer assim, um período que nós chamamos, né, de hipoatividade, hipotonia do músculo detrusor. Isso aí melhora depois com o tempo. Às vezes, alguns dias, algumas semanas, né? E nesse período, talvez ele precise fazer um autocateterismo para esvaziar a bexiga. É difícil acontecer isso, gente? É difícil, tá bom? Mas pode. E se pode, o paciente precisa saber, precisa ser orientado para isso, tá bom? Até 10% pode acontecer, né? Principalmente nos pacientes neurogênicos, eles têm uma chance maior. Algumas séries são um nível de percentual maior, chegando a 20, 30%, então você precisa orientar. No paciente com bexiga hiperativa, idiopática, a chance disso acontecer é menor, mas é importante ela saber. Por isso, a importância da avaliação urodinâmica antes da terapia de terceira linha. Se você tem uma paciente que tem uma certa capacidade da bexiga ainda e tem um bom esvaziamento, o esvaziamento dela é completo, a chance disso acontecer, em teoria, é menor, tá bom? Mas, se já tem, antes da cirurgia, uma bexiga ruim, um detrusor ruim, um esvaziamento, a gente tem que ter bastante atenção, aconselhar bem essa paciente, porque ela pode ter um risco maior de evoluir com um período aí de hipoatividade e precisar de um cateterismo. Se ela não souber disso, né, imagine no pós-operatório a cara que ela vai fazer para você aí, né, de satisfação, ela não vai ter palavras para te agradecer aí por tudo. Então, tem que orientar bastante os pacientes antes de qualquer procedimento, tá bom? Mas, gente, Botox, uma excelente opção para casos refratários, né? Tanto a terapia de primeira e segunda linha, pode oferecer, porque a gente precisa tratar esses pacientes aí que são refratários à terapia de primeira e segunda linha, tá bom? Nós temos uma estimulação percutânea, gente. Esse é um aparelho relativamente aí recente, onde a gente tem uma agulha, onde a gente faz uma punção percutânea do nervo aqui tibial posterior e você consegue, com maior facilidade, um estímulo melhor a esse nervo e ter melhores resultados. Essa estimulação percutânea, como ela é mais invasiva, ela está dentro aí também de uma terapia aí de terceira linha, tá bom? Mas é uma opção aí de tratamento também, tá? A cirurgia, gente, já são para casos refratários, né? Geralmente é o paciente que tem uma bexiga hiperativa de origem neurogênica, tá bom? E com grave repercussão já para o trato urinário superior. É aquele paciente que tem a hidronefrose, já tem acometimento aqui do rim. Repare assim nesse ultrassom, olha a dilatação do sistema coletor. Então, a gente já tem prejuízo para o rim. O controle aqui fica muito difícil. Então, você precisa proteger a via urinária, tá bom? E um dos tratamentos
é a ampliação vesical, né? Você vai transformar a bexiga, vamos dizer assim, num saco de xixi, né? Esses são para casos graves, onde tem hidronefrose, piora da função renal, e ele também tem que ser aconselhado, porque é grande possibilidade, mais de 50% desses pacientes necessitarem do cateterismo por toda a vida, né? Eles precisam saber disso daí, tá? Então, vai precisar, tem que ver se esse paciente neurogênico, ele tem uma boa mobilidade das mãos, se ele tem a capacidade de fazer um autocateterismo, porque senão ele vai depender da família para isso, né? E tem que saber se a família está ali disposta a ajudar. Não é fácil, né? Tem toda uma estrutura para ser montada para cuidar, às vezes, do paciente nessa complexidade, tá bom? O que a gente poderia, então, retomar, gravar, né, e levar aí para a vida, gente. Só recapitulando. Lembrar que a bexiga hiperativa, ela é diagnóstico clínico, não é diagnóstico com exame nem nada. Se for fazer uma avaliação urodinâmica, quase a metade pode ter uma urodinâmica normal, e sempre fazer urodinâmica antes de pular para a terapia de terceira linha. Você precisa entender o que está acontecendo com a bexiga antes de fazer algo invasivo. Lembrar as medidas de tratamento, que a gente começa com as terapias comportamentais, sempre deve ser orientado para o paciente, nunca pular as etapas, passar para remédio direto, sem antes ela abandonar, por exemplo, o meio litro, 1 litro de café. Então, você tem que ter esse comprometimento aí do paciente, né? Eu sempre falo lá no ambulatório, no consultório, que depende também muito da paciente, às vezes até mais da paciente do que da gente ali no dia a dia. Então, ela precisa aderir a essa terapia comportamental. Lembrar dos efeitos adversos das medicações, até para saber orientar os pacientes, tá bom? Onde nós temos a terapia de segunda linha, que são os antimuscarínicos. Lembrar da complicação mais grave, que é a contraindicação, onde a gente tem que ter, que é o glaucoma de ângulo fechado. Passando para a terapia de terceira linha, nós temos a neuromodulação central, né, o estímulo percutâneo também, e a toxina botulínica, que é o Botox, tá bom? E sempre orientar pela possibilidade aí de autocateterismo, mas a terapia de terceira linha, a maioria dos pacientes param aqui porque eles têm uma excelente resposta. E cirurgia, né, quando é refratário até a terceira linha, geralmente reservados para casos mais graves, onde já tem prejuízo ali para a unidade superior, no caso ali os rins, tá bom? É isso, gente. Mas passar um pouquinho a respeito aí da bexiga hiperativa, que é o nosso dia a dia lá do ambulatório, onde a gente acompanha aí praticamente aí todos os dias. Se vocês tiverem alguma dúvida, também fico aí à disposição. E obrigado aí mais uma vez aí, tá bom? Legal, Rafa. Obrigado pela aula, como sempre, super claro, super didático. Um tema interessante que, né, a gente, que ginecologista trata disso no dia a dia, não é incomum, é super relevante. Bom, queria abrir aí para o pessoal, então, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, abra o microfone e pergunte. Maravilha. É isso aí, eu acho que o dia a dia de consultório de vocês deve aparecer bastante, né, Luiz? Sim, com certeza. Deixa relativamente frequente. Frequente. Acho que fica aqui a importância da gente tratar mesmo, né? Então, busca isso daí, tratar os novos que vão entrar aí no mercado, conversar com os pacientes, né? Oferecer o tratamento, né? Identificar essas terapias comportamentais aí, porque é muito importante. Não adianta ela ficar tomando café, usando temperos absurdos, né? Então, tem que ter essa orientação, essa cumplicidade, o comprometimento do paciente aí com o tratamento para melhora, né? A maioria vai ficar bem com terapia de primeira e segunda linha. Mas as que não estiverem satisfeitas, né? Oferece a terceira linha. Então, a gente tem como melhorar a qualidade de vida, que é o nosso papel hoje, né? Só alguém tem alguma dúvida? Doutor, bom? Olá. Oi, aqui é a Daiane, M2. Doutor, eu tenho uma dúvida em relação ao paciente que tem uma incontinência urinária mista. A paciente é submetida ao exame. Ela continua com a incontinência urinária de urgência. A gente
precisa repetir o estudo urodinâmico quando a gente quiser ir para a terceira linha, nesse caso? Então, é uma boa pergunta. Você é paciente do dia a dia mesmo, né? Quando a gente vai operar a paciente que tem uma incontinência urinária mista, né? É sinal que ela já falou para você que o que mais incomoda ela é a perda de esforço, né? Quando você tem os dois fatores, a urgência e o esforço, você tem que perguntar para a paciente o que mais incomoda, né? O que predomina. Se é a urgência, você vai seguir esse protocolo da aula. Primeira, segunda, terceira linha, se for preciso. Se é o esforço, né? Fisioterapia, não melhorou com fisioterapia, eventualmente oferecer o tratamento cirúrgico. Essa paciente que você falou, você já operou ela, né? Predominava o esforço, e porém, a queixa de urgência aqui não melhorou, né? Até metade delas vão melhorar. Para as que não melhoraram, né? E você não pode prometer isso para a paciente antes de operar, dizer que vai melhorar os dois. Ela tem que ter ciência que são dois componentes de perda que você vai tratar um. Eventualmente pode melhorar o outro. Porque senão ela fala que a cirurgia foi horrível, que não melhorou em nada, né? Então, aí você vai lá avaliar, ela não tem mais perda de esforço. Então, sempre a orientação é muito importante, o aconselhamento, reforço aqui mais uma vez, né? Então, essa sua paciente, ela não melhorou o componente de urgência. O que você vai fazer para ela, né? Você vai seguir o protocolo de tratamento da bexiga hiperativa. Identifica a terapia comportamental, provavelmente você já deva ter identificado isso antes, já deva ter orientado ela antes de operar, mas reforça mais uma vez. Entra com medicação, tá bom? Vê se ela vai responder a um antimuscarínico, não é? Ou um beta-agonista, que é a outra classe de medicação que a gente tem. Claro, se ela não tiver nenhuma contraindicação para o uso dessas medicações, né? E faz o algoritmo mesmo, né? Então, aguarda 30, 60 dias, faz fisioterapia. Se ela não melhorou, aí sim você oferece tratamento de terceira linha. Já tive pacientes que trataram o esforço, passou o sling, melhorou o componente de esforço, mas a urgência não melhorou nada. E antes de fazer uma terapia de terceira linha, antes de oferecer o Botox, né, repete a avaliação urodinâmica, porque pode ter mudado após o sling. Uma atenção importante, eu reitero aqui, né? Muito cuidado com pacientes pós-sling, que depois da cirurgia, após a cirurgia, começou a desenvolver urgência. Ou seja, ela não tinha antes urgência. Era estritamente um componente de esforço. É outro paciente que eu estou falando agora. Esse paciente que desenvolve uma urgência de novo, que a gente pode chamar assim, não é? Após a cirurgia de sling, tem que tomar muito cuidado com obstrução. Às vezes a urgência, a hiperatividade, né? O aumento da frequência urinária é o primeiro sinal, sintoma de obstrução. Ela pode estar obstruída, essa paciente. Então, nesses casos, se é um evento novo, um achado novo, é prudente investigar um pouquinho mais essa paciente, eventualmente fazer um novo teste urodinâmico para ver se ela não está obstruída, tá bom? Porque uma das primeiras manifestações da obstrução é a urgência. O detrusor fica irritado. Eu falei, que é isso? Que negócio é esse que está impedindo aqui a passagem de xixi? Começa a fazer contrações involuntárias, estimular o paciente a ir ao banheiro, e às vezes ela pode estar obstruída e não com uma bexiga hiperativa, tá bom? Mas é isso, esse paciente que você comentou oferecer o algoritmo da bexiga hiperativa, tendo atenção, cuidado para essa paciente não estar obstruída, tá bom? Obrigada. Não. Alguém mais, gente? Aproveitem. Alguma dúvida? Bom, Rafa, acho que não. Acho que o pessoal está satisfeito. A aula foi realmente bem clara, o tema bem abordado. Queria te agradecer mais uma vez aí pela parceria. Você sempre tão atencioso com a gente, presentes. E dizer que a aula vai para o canal, né, do YouTube. E se quiser rever a aula, vai estar lá já. Tá bom? Obrigadão, Rafa. Maravilha. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês aí. Tudo de bom. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.